Fala, meus alunos queridos! Tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, hein? Estamos aqui agora para pensar um outro modo a nossa querida língua portuguesa. Então, a gente vai começar a questionar e a ponderar essa fala no nosso cotidiano. No lugar da gente ter aquele ambiente de bastante diálogo na sala de aula, agora a gente vai ter um ambiente de bastante diálogo fora da sala de aula, né? A gente, então, vai ter que começar, olá, né? Saudade de todo mundo, de vocês, de falar, poxa vida, cadê a atividade? Poxa vida, olha aqui esse quadro, né? Professor, é para copiar ou é só para ficar vendo, né? Então a gente tá com saudade de todos esses movimentos da escola, de poder ver vocês, de poder encontrar com todo mundo também, de trocar ideias, né? Mas o momento é muito importante para a gente reavaliar nossas práticas sociais e a gente também repensar as questões familiares, repensar esse, esse, esse tumulto, né, que é a nossa vida. E acredito que esteja sendo um movimento de bastante crescimento para todo mundo, tá? Vamos para a nossa primeira aula? Professor, e o que nós vamos pensar hoje? Vamos lá. Olha só, pessoal, eu preparei aqui o material para vocês e a gente vai começar a pensar a língua portuguesa por uma outra perspectiva. O que significa isso, professor? Significa ver por um outro ponto de vista. Então eu tenho um ponto de vista diferente. Professor, mas que letra é essa? Bem, vocês sabem que minha letra é muito bonita na lousa, mas a gente tem que se adaptar então a outras maneiras agora, né, pessoal? Então, esse outro olhar para a língua portuguesa, ele vai se dar principalmente nas nossas práticas cotidianas. E eu preparei então momentos aqui na nossa aula. A nossa aula hoje vai ser dividida em o que é estudar a chamada língua portuguesa, o que raio é esse processo de estudo, por que eu estudo língua portuguesa, e depois a gente vai dividir aqui, ó, em a língua se manifesta pelos textos, então a gente vai pensar o que é essa manifestação textual, o que pode ser essa, o que é, na verdade, o texto, né? Como que se concretiza? O que é gênero textual, né? O que seria gênero textual? Por que é importante estudar gênero textual? E qual a relação disso com a questão do estudo de língua portuguesa, tá bom? E aí numa próxima aula a gente vai também pensar essa etapa da produção. Então vocês podem ver que em Fala Língua Portuguesa, a gente vai ter então o tópico do que é estudar a chamada língua portuguesa. A língua se manifesta então pelos textos, então a gente vai dar uma olhada através da manifestação então da língua e vamos dar também uma atenção bastante grande para o processo de compreensão textual. Vamos seguindo? Saudade de todos, hein? Como que vocês estão? Então, olha a pergunta, o que é estudar a língua portuguesa, mas também nós temos uma outra pergunta, o que é língua portuguesa? Né? O que é língua portuguesa? Através da língua portuguesa, através da nossa língua, a gente pode expressar nossos sentimentos, a gente pode expressar nossas ações, a gente pode expressar as nossas vontades, né? Nós declaramos desejos, né? E como que a gente faz então para estudar esse movimento que nós temos no nosso cotidiano? Como que a gente faz isso? Bem, pessoal, a gente pode lembrar que quando a gente faz o estudo de língua portuguesa, a gente pensa o seguinte, não, estudar língua portuguesa é estudar gramática. Eu não quero saber de estudar gramática. Gramática é difícil, mas gramática, pessoal, não é nada mais do que um conjunto de normas que são bastante visíveis e interessantes também. A gente precisa, então, é um conjunto de regras, né? Vocês podem observar, a gente está tendo que seguir a regra agora de ficar dentro de casa. A gente está tendo que seguir as normas e as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Mas como que essas normas, essas regras, elas se realizam na língua? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que o dicionário declara para a gente, né? Olha só, a gramática é um conjunto de princípios
que regem o funcionamento de uma língua. E o que acontece? Essas normas, elas deverão ser por nós aprendidas no decorrer da escola. Mas por quê? Porque é uma forma de análise da língua, né? Análise. Tem um professor chamado Luiz Marcuski, escreve assim, ó, Marcuski, ele fala o seguinte, né? Estudar gramática é interessante porque também a gente amplia o nosso vocabulário, a gente aprende a ver as orações, a gente aprende a ver o conjunto que existe ali dentro de frases de uma outra perspectiva, de uma outra maneira. A gente consegue distinguir elementos interessantes dentro de um texto a partir do momento que eu começo a pensar essa parte da gramática também. Então, a gramática aqui não é aquela gramática pura, só saber o que é um substantivo, adjetivo, o que é saber o que é uma oração subordinada, uma oração coordenada, não. Gramática é para a gente observar a norma e a gente utilizar ela também dentro da construção dos nossos textos, tá bem? O que mais que a gente estuda em língua portuguesa? A gente estuda a cultura. Mas como assim a gente estuda a cultura? Para pensar a cultura, eu trouxe para vocês esse poeminha aqui, ó. Esse poeminha é da professora, vem de um texto da professora Maria Guzmão, da Unicamp. O texto chama Linguagem, Cultura e Alteridade. A alteridade é a construção de si. O princípio de alteridade é a construção do eu, de como a pessoa se constitui, tá bom? Quem quiser procura na internet, ele está disponível num site chamado Cielo, assim ó, Cielo, tá? Vocês conseguem colocar Maria Guzmão, isso daqui você já encontra no texto. Então, a gente tem aqui, ó, índiozinho Sioux, Okro, pequeno esquimó, pequeno turco ou japonês, vocês não queriam ser eu? Então, olha só, a gente tem aqui um uso cultural da linguagem a partir do momento que eu penso que esses índios aqui, num contexto americano, né, eles podem ser inclusive rivais, né, e eles chamam os dois de índiozinho, um diminutivo, né, mostrando então que eles são menores no sentido de que ele é maior, esse eu é maior. Olha só, será que os índios, com toda a cultura dele, né, com todas as expressões técnicas, né, de desenvolvimento de armas, de desenvolvimento social, será que eles gostariam de ser partir do princípio desse texto aqui, que é um rapaz branco, que é um rapaz europeu, no sentido de cultura, né, pode ser americano, americano do norte, né, americano, e branco, né? Ou seja, distinguindo então através dessa palavra índiozinho um processo de massificação. Massificação. Como assim massificação? É colocar toda a cultura que existe em cada um dos povos. Por exemplo, vamos pensar a nossa cultura. A nossa cultura, a gente tem o Caigangue, a gente tem a gente tem os Tapajós, a gente tem uma série de tribos que a gente pode chamar de tribos indígenas, mas a gente não pode chamar de índios necessariamente, porque cada um deles se distingue de determinado modo. Isso mostra a apropriação de uma palavra para mostrar, então, a implicância, né, de uma cultura sobre a outra. Como assim implicância, professor? A maneira de você se sobrepor sobre uma linguagem. Pequeno turco ou japonês. Vocês não queriam ser eu? Já imaginou, pessoal? Todas essas tribos, esse povo, né, o japonês, o turco, desejar ser outro que não eles mesmos, né? Então isso é um uso de apropriação da fala para mostrar que é superior. Então, nesse pequeno textinho a gente consegue observar isso. Vamos dar uma olhada aqui no textinho que a professora coloca para gente? Em primeiro lugar, eu estou lendo um textinho aqui, tá bom? Sobre a questão da cultura, que a língua expressa a cultura. Em primeiro lugar, em qualquer parte do mundo, os povos indígenas são os Sioux, Crow, Camaiurá, Cokleng, Guarani, Avá e tantos outros. Olha só, tem mais, né? Não são índios, pessoal. Esse termo índio, né? Ele é uma categoria inventada pelos brancos
para, desrespeitando a especificidade de cada grupo, cada um tem a sua questão social, né? Cada um tem ali a sua importância, cultural diante de todos os instrumentos que desenvolveram, todas as tecnologias que desenvolveram, de toda a articulação social. As tribos são organizadas diferentes, e aí ele coloca tudo no mesmo saco. Índiozinho, Sioux ou Crow, isso é, tanto faz, são índios para os brancos. Olha que incrível, né? Essa apropriação da fala, da palavra, para poder retirar a importância ou para poder mostrar que se é superior, ela acontece, e a gente necessariamente precisa fazer análises disso, porque aqui fica evidente, bastante evidente, a figura do preconceito, né, pessoal? A figura do preconceito. E o preconceito, ele se manifesta de uma maneira tão tênue que a gente não percebe assim claramente. Por isso que é necessário a gente fazer um estudo da nossa fala, um estudo das nossas expressões, um estudo da maneira que nós utilizamos a língua como cultura. Vamos continuar aqui, é importante, ó, chamá-los de índios indistintamente é negar-lhes o que de mais interior os habita, e que dizem deles por aquilo que são, Camaiurá, Ticuna, Chavante, etc. etc. O que é isso, né? Chamá-los de índios é retirar a carga de importância que tem, né, em cada uma dessas tribos. Chamar de índio é você, na verdade, retirar, então, as particularidades. As particularidades. E são as particularidades, pessoal, que, na verdade, eu vou colocar aqui, ó, o particular. Né? São as particularidades que nos distinguem. Né? E essas diferenças, elas são extremamente importantes. São as diferenças que, na verdade, tornam o mundo mais interessante. Aqui tem um outro apontamento, depois vocês dão pausa no vídeo e dão uma olhada com relação à palavrinha esquimó, tá bom? Vamos passar adiante? Vamos passar agora para a questão de que a língua também se manifesta através, então, da história. Ué, como assim, professor, da história? A gente já viu a cultura, vamos ver através da... A gente já viu cultura, vamos ver através da história. Como assim, professor? Como que se manifesta através da história? Olha só, eu trouxe para vocês aqui um textinho do Camões. Vamos dar uma olhada. Camões, Luís Vaz de Camões, o poeta extremamente importante que escreveu os Lusíadas. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplar que eu tenho dos Lusíadas. Ah, não está aqui, está na outra biblioteca. E aí, os Lusíadas, ele conta a história, então, ele conta a epopeia do povo português, a história do povo português diante do desbravamento nas grandes navegações, né? Olha como o Luís Vaz de Camões ele escreve, e vamos ver se a gente reconhece algumas coisas. Olha só, vamos usar essa caneta colorida aqui, porque aqui a gente pode usar uma série de canetas bem bonitas. Vamos usar umas canetas arco-íris usadas. Olha só, rimas de Luís de Camões. Olha só, rimas, pessoal, no lugar da gente chamar de poema, né? Poema de Luís Vaz de Camões, ou poemas aqui, no plural, porque ele tem vários, a gente coloca rimas. Ué, o texto que constitui de rimas também pode ser música, né? Também pode ser outros, mas aqui, no caso, então, a gente tinha rimas. Para a música, a gente tinha outro gênero, né? Era outra, a gente não tinha o rap, não tinha uma série de coisas, mas vamos dar uma olhada, então, na questão do estudo da língua portuguesa voltado à história, tá? A história da língua. Olha só, cabelos douro, cabelos de ouro, né? Enfim, teu grande juízo, alguma coisa parecida, né? Sua arte, perfeição e formosura, fermosura, isso aqui é um S, olha como parece o F e o S, que na terra nos mostra um paraíso. Professor, paraíso era escrito com Y. Pessoal,
se a gente parar um pouco para poder pensar na variação histórica, né, na variação da língua como história, a gente vai conseguir identificar umas diferenças muito conceituais, muito interessantes e depois ponderar sobre elas. Mas eu gostaria de grifar aqui o enfim. Várias vezes a gente reclama, né? E fala assim, poxa pessoal, vocês estão escrevendo enfim separado. Enfim significa no fim. Não significa então o enfim, né, como um processo de articulação argumentativa que a gente coloca, seria desse modo, né, dessa maneira, ele corresponde então a dessa maneira, desse modo, sendo assim, né, assim, então, né, por fim, né, aqui seria assim, por fim. Depende, né, a gente pode substituir por algumas outras palavras. Estou em dúvida com relação então, depois a gente pensa junto, tá? Olha só, essa palavra enfim, ela era escrita separada. Olha, a gente não tinha uma regra clara para o escrito do enfim, né? Esse articulador aqui, ele funcionava de maneira idêntica, olha só, enfim com NF aqui, e enfim com MF, funcionava de maneira idêntica, olha. Cabelos d'ouro, ele lutou tanto, né? Olha só, essa palavra enfim significa, puxa, fiz tanta coisa, né? A gente viveu tanta coisa, e enfim, seu grande awiso, ó, ou seu grande amigo, ou seu grande juízo, a gente vai ter que pesquisar essa palavra quando for estudar esse texto, tá bom? Fica aí a dica, a dúvida aí para vocês, eu já vi, eu quero que vocês vejam aí o que é awiso, tá bom? Então, alguma coisa que demorou, né? Por fim, finalmente, tá bom? Então, essa palavra enfim, que representa finalmente, enfim e tal, finalmente ali, finalmente, ela tem uma mudança no nosso. Ela tem uma modificação durante a trajetória da palavra até chegar aos dias de hoje. Depois, se vocês tiverem interesse, vejam então o conteúdo desse poema, tá bem? O que eu posso dizer é que a língua, pessoal, ela vai variar. Ela vai variar conforme a história, varia historicamente. Tá, professor, e como que eu posso perceber isso? Ué, você pode pensar o seguinte, o seu pai, o seu avô, então olha só, o seu avô tem formas de comunicação diferentes do seu pai, ou do seu tio, né, ou de uma pessoa que seja uma geração, duas gerações diferente da sua, que é diferente da sua, né, que é diferente da sua comunicação. Aqui a gente tem uma variação, ó. A gente tem uma variação, então, das expressões do avô, das expressões do pai, da expressão que é sua, né? Então, por exemplo, hoje a gente usa mina, né? O seu avô pode ter usado, ou o seu pai pode ter usado broto. Essas duas expressões, elas são de algum modo sinônimas, tá? Mas sinônimas no decorrer, então, da história. Hoje a gente usa muito mais broto para broto de bambu, né, para aquilo que na verdade não é planta ainda, né? O broto de feijão, né, por exemplo, tá bom? Então, mas as duas palavras elas já foram sinônimas, duas gírias, duas formas de comunicação que elas estão afastadas com relação ao tempo, tá bom? Então tá. Vamos agora pensar a questão da língua portuguesa, variando também, ou a gente estudando ela através da perspectiva da sociedade. Como assim a perspectiva da sociedade? Então, a gente viu aqui a variação da história, agora a gente passa para a variação, então, ou para pensar o estudo da língua portuguesa através da sociedade. Pessoal, a sociedade ela é dividida em classes sociais, ela é dividida entre pessoas. Então, a gente tem as classes sociais. A gente tem as classes sociais, né? Classes sociais. A gente tem também as diferenças de formação, né, de educação. Então, a gente tem a educação como um diferencial. Aquela pessoa que tem maior formação vai se comunicar diferente daquela que tem menor formação, né? Vocês
podem observar também que a sociedade ela é dividida em seus nichos regionais. Então, uma pessoa daqui, de Floripa, ela, então vou colocar Floripa, vai falar diferente então de uma pessoa ali do interior de São Paulo, né? Do interior de São Paulo. E essas diferenças, pessoal, elas podem ser estudadas, elas são estudadas pela língua portuguesa. Ah, que interessante isso, professor. Essa questão de diferenças sociais, elas são caras e importantes para a gente. Sim, são mesmo. Vamos pensar aqui então agora e ela fica a gente ganha maior implicação dela ainda quando a gente começa a observar isso nos textos variados que nós vamos ver, tá bem? Olha só, ou no seu cotidiano, né? Sua avó, seu tio mora no interior e você mora na cidade. Eles vão falar de uma forma diferenciada. Você vai perceber isso, tá bom? A gente pode estudar a língua portuguesa através da questão cognitiva. Opa, como assim a questão cognitiva, professor? A gente pode pensar a língua portuguesa por meio da cognição. Como assim cognição? Ué, a cognição, tá melhor? A cognição, então, vai organizar o modo de expressão da gente, vai organizar como que a gente manifesta o sentimento, vai fazer com que a gente expresse melhor nossas emoções. Nós somos seres linguísticos, nós funcionamos através da língua, né? A língua é a maneira mais importante de comunicação daquilo que vai dentro de você. Isso é bastante importante, tá bem? Então, a gente pode pensar o que esse texto, na verdade, está querendo dizer com relação a isso. E a gente utilizar esse mote, né, esse movimento, para poder fazer análise do texto. Tá? Tem textos, por exemplo, que são focados no emocional, e essa função, né, chamada emotiva, ela também vai gerar. Emotiva é quando a gente tem um foco ali, pensando no falante, né? Que é para carregar, para ter uma carga emocional grande, né? Para mobilizar informações internas, para você poder expressar aquilo que vai no seu íntimo, né? A gente pode analisar através da cognição. A gente pode usar também, pode estudar a língua portuguesa através do... Deixa eu trocar aqui o pincel. Que cores você quer? Pode ser o vermelho? Já tem? Pode ser o verde? Já tem? Pode ser o azul claro? Pode, né? Então tá, olha só. Através da ação. Estudar a língua portuguesa é um agir, né? Aqui, por exemplo, com vocês, eu estou agindo através da língua portuguesa, ou eu estou falando grego, né? Não estou falando grego. Se eu fosse grego, a gente estaria então estudando a ação através da língua grega. No caso aqui é a língua portuguesa, né? É por isso que a gente está estudando aqui o que é estudar a língua portuguesa, tá bem? Então, a língua é uma forma de ação, tanto é que ela modifica aquilo que não estava acontecendo. Quando sua mãe fala assim, menino, pega ali o balde para a mãe. Ué, é uma maneira da sua mãe agir no mundo e ela mobilizar o seu corpo. Quando você, por exemplo, escreve uma carta para alguém, é uma maneira de você agir também. Quando você escreve um poema, é uma maneira de você agir, né? Colocando de fora para o que está dentro para fora também. Quando você lê um poema, lê o poema, aquele poema age, você age nele também. Quando você lê um livro, você fica emocionado. Então, a gente pode estudar a língua através dessa perspectiva de ação. Um pouquinho diferente, porque quando a gente fala de pragmática, é como que na verdade, os meus atos de fala, eles, na verdade, articulam, mobilizam o outro, né? E como que esse outro também mexe comigo, tá bom? E, principalmente, a gente pode ver a língua portuguesa pela materialização dos gêneros textuais, tá? Gêneros textuais. E esse assunto agora para o próximo tópico. Vamos lá? Gênero textual. Então, dando uma respirada, vamos beber uma água, né?
Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês... Vou aqui beber uma água. Oh, e vou voltar. Ai, ai. Professor, por que você não bebeu água aqui na câmera? Porque eu tenho medo de molhar os equipamentos aqui. Eu babo, né? Tudo aqui. Ah, saudade de vocês, hein? Olha só. Quando a gente fala de gênero textual, a gente, na verdade, às vezes não tem uma consciência muito clara sobre os gêneros textuais, mas eles são, na verdade, estruturas. Eles são estruturas que são padronizadas e que nós estamos bastante acostumados a usar no dia a dia. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro a gente vê isso aqui, ó. Vocês conhecem esse tipo de texto? Vamos ver então bilhete, carta e ali a gente tem um interessante pensando que é receita. Então vamos lá, olha só. Vocês conhecem um bilhete, né? Então o bilhete ele é um texto normalmente curto, olha só, né? Olha o tamanho deles aqui, ó. Opa, esse meu risco, pessoal, é sensacional nessa aqui. Ops. Então olha só, é curtinho, né? E é um pedaço de papelzinho, pode ser. Então a gente tem o papel, né, como suporte e o bilhete é deixado para que uma mensagem curta informe alguém. Então a intenção dele é informar uma pessoa, informar alguém, né? Então o texto ele deseja informar alguém de alguma coisa. E como é que ele é constituído? Olha só, eu tenho o para quem, aqui ó, destinatário, a gente chama de destinatário, dá uma olhada aqui, destinatário. Né? Esse material aqui, ele foi colhido, pessoal, aqui no site da professora Rosângela a Aprendizagem, tá? No blog dela. Se vocês tiverem interesse, dá uma pausa e vai lá no blog consultar. Bem legal, tá? Bem fofinho. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O bilhete, então, ele é composto de um destinatário. Então, eu tenho aqui, ó, destinatário. Eu tenho também quem escreveu, seria um remetente. A gente poderia falar que é o remetente? Poderia, né? Deixa eu apagar o destinatário, porque ele apagou ali o remetente, para vocês poderem pensar isso. Então, um remetente. Eu tenho aqui uma despedida, adeus, né? Com saudades. Mas não precisa, porque é um bilhete, não vai ter isso, né? Vai ter tchau, até logo. E aqui a mensagem curta, ó, deixei o livro no lugar combinado. Ou todos parecem assim? Sim, olha só, destinatário, né? O Jorginho que foi o remetente, a data. Imagina, você manda um bilhete e aí você perde. Aí você fala para sua mãe assim, mãe, eu deixei um bilhete para a senhora. Ela perdeu, né? E aí você, mentira e tal. Aí você fala, é verdade, olha, eu achei, olha a data daqui. Aí ela, você colocou agora. E aí você tem que falar, não, mãe, confia. Então, olha só, aí tem o destinatário, tem aqui o remetente e eu tenho a mensagem curtinha também, bastante objetiva. Depois da aula eu vou almoçar na casa da tia, espero lá até você ir me buscar. Ok, aqui a gente também tem, aqui a gente diz várias coisas, tá? Depois se vocês quiserem a gente pode voltar e pensar sobre o bilhete. Aqui a gente tem o destinatário Igor, a gente tem o remetente o Chicão e a gente tem aqui a mensagem, ó. Deixei a encomenda com a Alessandra. Passarei a tarde para pagar, tá bem? A data e o horário que ele fez isso, tá? Será que o bilhete é igual à carta? Vamos pensar nisso. A gente está falando sobre gêneros textuais, mas antes da gente ver o conceito de gênero, a estrutura e tudo, vamos dar uma olhada nisso daqui. Então, olha só, eu tenho bilhete, eu tenho carta. A carta é igual ao bilhete? Bem, a carta ela tem um dado novo aqui, ó, que é o nome da cidade, ó. Aqui é brincadeira, mas o nosso seria Florianópolis, tá? Então seria Florianópolis, e a data, vírgula, né? O dia hoje é dia 20, né? 20 de abril. Abril? De abril de 2020. Professor, eu não estou gostando dessa caneta para essa coisa. Tudo bem, vamos trocar para vermelho. Olha só. Queridos mamãe e papai, né?
Então, olha só, aqui se eu tenho o nome da cidade, depois eu tenho aqui uma maneira carinhosa, né, de adentrar a carta, né, uma expressão de, às vezes uma expressão de carinho, às vezes uma expressão de que valida, né, que dá importância a outra pessoa, não é? E aí a gente tem aqui os destinatários, né, a mensagem, depois quem que escreveu, né? E ele não parece muito com bilhete? Sim, professor, parece um pouco com bilhete, tem esse dado que é diferente e tem a extensão. Mas também não tem só isso, pessoal. Não é só a extensão. Tem também a intenção, né? A intenção. A intenção do texto, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Tá feio, né? A função, tá? A função do texto é outra, tá? Enquanto aqui é uma mensagem bastante curta que procura informar, aqui às vezes é narrar um fato, às vezes aqui é declarar é mostrar uma situação que aconteceu com ele, é dizer aquilo que vai no íntimo dele. Então, os textos eles podem ter, por exemplo, destinatário e remetente de forma um pouco parecida, inclusive uma situação aqui de colocar data, né, do bilhete e da carta, mas eles são diferentes com relação à função, com relação à intenção, tá bom? Vamos dar uma olhada na receita, ou melhor, vamos dar uma olhada agora no conceito. Então, só quero que a gente pense o seguinte, ó, aqui a gente tem uma novidade, porque olha só o nome dessa receita, sopa de menino. Então aqui a gente já sabe que sopas de menino não são muito comuns, a gente não costuma fazer, só professores fazem isso, né? Brincadeira, às vezes a mãe também faz isso, né? Sopa de menino, mas aqui a gente tem uma intenção diferenciada. E aí depois a gente pode pegar esse texto e fazer uma análise dele, mas eu gostaria só de frisar que a receita também tem uma estrutura, né? E aqui a gente tem uma subversão do texto. Por quê? Porque não tem sopa de menino normalmente. Então é o gênero receita e aqui dentro uma outra informação que interessa a gente investigar. Dá uma pausa, dá uma lida e mais adiante a gente vai poder conversar sobre isso em outras aulas, tá bem? Mas olha só, receita normalmente é ingrediente, normalmente modo de usar e aqui embaixo, às vezes, vai ter também o nosso a quantidade, a porção, né? Porção para tantas pessoas, tá bem? Vamos lá, então, ver agora o conceito. O conceito. Professor, dá um fôlego, professor. Não, fôlego não. É só você dar pausa aí, respirar, vai lá beber água. O que é gênero textual? Olha só, segundo o professor Luiz Antônio Marcuschi, né? Gênero textual, esse Luiz Antônio Marcuschi, esse livro aqui é de 2008, pessoal, tá? 2008. O que é gênero textual? Ele diz que são formas textuais materializadas, então elas são concretizadas, né? Elas são existentes, que apresentam padrões sociocomunicativos. Vamos pensar uma coisa assim, ó, um diálogo, né? Um diálogo, ele tem uma forma padronizada de discurso? Uma conversa com os amigos no bar? Tem uma forma padronizada? Ninguém vai falar ali como se estivesse fazendo Oh, que coisa, ó, falei que ia molhar, molhou aqui. Ninguém faz ali no bar um discurso político, né? Porque o padrão de comunicação da conversa não é esse, não é verdade? Então a gente se comunica diferente. Então olha só, eu deixei algumas aqui, por exemplo, uma resenha, que não é a resenha gíria, mas uma resenha que é uma análise, né, apontando uma questão de um filme, de um texto. Ela também tem um padrão sociocomunicativo diferenciado. Ela busca, então, demonstrar ou a perspectiva que a pessoa verificou ali de crítica e de apontamento qualificativo, né, do filme, do livro. Deixa eu pensar uma outra coisa aqui, por exemplo, debate político. A gente sabe que tem um padrão de comunicação debate político. A gente tem, de um lado, a gente tem uma proposta e aí a gente observa o que cada candidato está declarando sobre aquela proposta.
Então, um fala, tem um determinado tempo, ele pode fazer uma pergunta para o outro, se for um debate político também. Ele fala, e você? Aí o outro tem um tempo para responder. Isso são padrões sociocomunicativos. Acontece em várias instâncias, tá bem? Então, a aula ela tem um padrão sociocomunicativo também. E a gente está tendo que reinventar esse padrão sociocomunicativo, porque a aula se dá com vocês. A aula se dá na dinâmica professor-aluno, na dinâmica tema, e aí nós vamos em cima, vamos convergindo, né? Vamos pensando nesse tema, e agora a gente está tendo que pensar de forma diferenciada, né? Então, normalmente as nossas aulas elas têm uma determinada temática e a gente é banhado por questões, né? Vocês são interpelados, questionados, então a aula ela existe com os alunos, né? O professor ele tem um determinado conhecimento, ele tem um saber e o aluno também tem um saber. E nesse encontro de saberes é que a gente faz a aula, né? E esse padrão sociocomunicativo está tendo que ser revisto. Então vamos pensar aqui, ó. Tem composições funcionais, mas tem uma funcionalidade. Lembra que eu falei ali embaixo de função? Então tem uma função. Professor, mas aqui pode lembrar também de função de outra maneira, né? Que é uma função voltada para atingir o falante, uma função voltada para atingir o ouvinte, uma função voltada para trabalhar melhor com o texto. Sim, também tem, são composições diferenciadas, tá? Objetivos enunciativos, né, de declaração, é um objetivo. Então, por exemplo, quando eu faço um discurso político, eu desejo, além de colocar a minha proposta, eu desejo também angariar votos, né? Não é verdade? Se eu estou num debate sobre outros temas que não sejam um debate político, estou num debate clássico, então eu pretendo convencer as pessoas de que a minha perspectiva ela é mais interessante. Não é muito bem isso um debate, a gente pode discutir mais adiante, né, esse gênero. Mas, por exemplo, quando eu escrevo uma carta, desejo narrar aquilo que está acontecendo comigo para a pessoa que é a destinatária da minha carta, a quem eu vou enviar a carta, tá? E a gente também tem estilos, aqui é com relação ao tipo de fala, né? Com relação, a gente chama de registro. Eu vou ser mais formal, menos formal, eu vou poder ser coloquial. Por exemplo, numa conversa de bar, imagina uma pessoa falando de uma maneira um pouco mais formal. Ia ser um pouco estranho. Então ali eles têm liberdade para poder usar as gírias, né? Usar também expressões coloquiais, né? E isso faz parte, por exemplo, da conversa de bar, tá bom? Ah, professor, o que você está falando de conversa de bar? É conversa, pessoal. Pode ser a conversa na praça, pode ser a conversa de tudo. Eu nem vou para bar, tá bom? É só uma brincadeira. E que a gente consegue perceber que em alguns ambientes a linguagem ela é menos exigente, né? Tá bom? O tema também é mais variado, tudo bem? Aqui tem, ó, realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Aqui a gente pode pensar também que os gêneros variam, tá? Então, os gêneros textuais, eles modificam através da história. Por exemplo, não tinha conversa de WhatsApp, né? Através da história, deixa eu tirar o S ali, né? Através também das novas tecnologias, vão surgindo novos gêneros, né? Tecnologias. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam, tá? Então, vamos pensar que o gênero, ele acompanha a sociedade. Então, isso é bastante importante, porque o gênero ele acompanha as mudanças sociais, tá? Ele acompanha as mudanças sociais. Mudanças sociais. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Professor, muita informação, hein? Bem, a gente já viu, então, o que é gênero textual. Vamos dar uma olhada agora o que eles fazem? Ó, eles permitem a gente, pessoal, agir socialmente. Ele permite a gente agir. A gente já viu que, articulando bem a língua portuguesa, usando ela com as funcionalidades adequadas, a gente já faz isso, vocês já fazem isso. Isso é interno, a gente já reconhece os gêneros. O que a gente vai fazer nas aulas é observar mais eles, é perceber as nuances, tá bom? É perceber e analisar a função da linguagem, observar a construção ali, o uso do vocabulário, tá bom? Então, o gênero textual, ele permite a gente agir socialmente.
vamos pensar uma coisa, você é advogado, e aí você pode agir socialmente fazendo um habeas corpus. Mas você precisa ser advogado para fazer um habeas corpus? Não, não precisa. Mas é que um advogado, ele tem estudo voltado para esse gênero textual, habeas corpus. Vamos pensar, agir socialmente, você é do Grêmio, você é presidente do Grêmio. E aí você faz então você dá um comunicado na escola e o seu comunicado, né, o seu texto ali, ele vai ter uma ação social de reunião, de invocação, de convocação dos alunos mais forte do que se uma outra pessoa fizesse também esse tipo de atividade, né? Então, olha só, agir socialmente também implica em você ter um papel social e você utiliza os gêneros necessários para isso. Então, o professor age socialmente através da aula, através, na verdade, da influência, das influências nas redes sociais, às vezes, também, um influencer, né? Ele se utiliza do suporte do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, para mostrar valores, né? Ele age socialmente desse modo também. Orientam os padrões de comunicação adotados. Eu vou falar de que modo? A gente falou aqui sobre estilos, né? Eu vou falar de que modo? Mais formal, menos formal? Como é que eu vou me comunicar ali? Eu vou esperar o outro falar? Eu posso interpelar antes? Eu tenho um tempo de fala? Então a gente pensa sobre isso, tá bom? Aí a gente tem aqui facilitam os gêneros textuais facilitam observarmos o funcionamento da língua. Professor, o que seria esse funcionamento da língua? A gente falou um pouquinho ali, mas o funcionamento da língua, pessoal, ele está voltado à comunicação. Como que, na verdade, a gente articula o saber voltado para a comunicação? Como que a gente usa a língua portuguesa? Então, é voltado aqui para a questão do uso, né? Vou marcar aqui, do uso. E a gente consegue observar, ele está usando um argumento agora, isso daí é falacioso, tá bom? Então a gente consegue perceber. Ele está tocando você desse jeito, ele está manipulando você, né? A língua, ela funciona, ela é um instrumento de muito poder, pessoal, tá? A língua é extremamente poderosa e é necessário a gente pensar sobre essa questão de poder, tudo bem? Vamos continuando aqui com essa questão de poder. Olha só, quando eu falo que a língua é poder, imagina que você é um juiz e você possa dar uma sentença. Você tem poder? A sua sentença, a assinatura na sua sentença, ela pode colocar uma pessoa na cadeia. Ela pode libertar uma pessoa. Então, quando fala também do funcionamento da língua, vamos pensar a relação poder e uso, tá bom? Eu posso, através também das minhas expressões, por exemplo, vamos pensar em relações que a gente tem no cotidiano, né? Uma conversa com a mãe. Você convencendo ela de que você precisa, por exemplo, de alguma coisa e sem a qual você terá dificuldade, por exemplo, para estudar. É óbvio que você tem um poder, relação hierárquica, menor que sua mãe, mas linguisticamente você pode agir sobre ela. Então, argumentando muito bem, você pode demover a sua mãe, tá bom? Lembra daquele uso cognitivo? Então você pode tocar a sua mãe, sensibilizar a sua mãe, e a gente faz isso através de gêneros textuais, tá bom? Essa conversa, que é um gênero textual, pode mobilizar a sua mãe e sensibilizar ela aos seus interesses. Vamos lá então pensar com relação apresentam propósitos claros e determinados. O gênero textual ele pode apresentar propósito claro e determinado, né? Porque ele tem aquela questão da função. Eu tenho a intenção, eu tenho a função, tá? Tenho a função. E aí, olha, funcionamento da língua, intenção. Então vamos pensar questões importantes que apresenta propósito claro. Se eu escrevo um poema e entrego para uma moça, qual é o meu propósito? Pense. Se eu ligo para o telemarketing para reclamar sobre um produto que veio quebrado, que eu não entendi o manual de instrução,
Será que a minha fala com ela vai ter um propósito claro? O seu plano de dados da TIM acabou. O seu plano de dados da operadora que você usa acabou. E aí você vai ligar para reclamar, para falar que não utilizou. Você tem um propósito claro? A gente faz isso através de gêneros textuais. Né? Tornam mais ágil a busca de informação. Será que torna mais ágil? Vocês lembram que a gente acabou de ver? Quem quiser pode retornar o vídeo. Que a gente viu. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só. Vamos ver se essa questão aqui de tornar mais ágil a busca de informação ela é verdadeira. Vamos ver. Ó. Eu preciso encontrar quem escreveu os bilhetes. Vamos lá? Então tá, eu já sei que o bilhete ele tem então uma forma estrutural clara e eu sei identificar então, ó, que foi a Sara que escreveu o primeiro, o Jorginho que escreveu o segundo e o Chicão que escreveu o terceiro. Para quem? Ué, aqui ó, Maninha para a mãe e para o Igor. Olha só, então eu consigo identificar claramente quem que fez e não fez a atividade. Oh, quem que não fez ou não fez o gênero. Eu consigo identificar as informações. Interessante, né, pessoal? Essas informações são extremamente importantes. Vamos lá agora para a carta. Eu consigo identificar de onde vem. Se for Florianópolis, opa, essa carta vem de Florianópolis. A receita, eu consigo identificar ali os ingredientes claramente, o modo de fazer claramente, o passo a passo. Muito bom. Então, vamos pensar agora na questão extremamente importante de aprender os gêneros considerando essa busca de informações. Por exemplo, eu vejo um sumário, eu sei qual é o artigo, qual é o texto que eu devo ler. Professor, não sei o que é sumário ainda. A gente vai dar uma olhada, tá bom? Um dicionário, eu sei utilizar bem o dicionário. Mas professor, hoje tem um dicionário na internet. Não tem problema, mas o suporte, então a gente vai atrás do site e como que a gente pode identificar o lugar de busca? Então a gente tem que reconhecer também naquele site o local que na verdade acaba sendo as buscas, né? Elas acabam aparecendo do lado direito, elas acabam aparecendo às vezes no lado central do texto, então às vezes aparece no meio, às vezes aparece no lado direito, né? E a gente consegue identificar isso devido ao uso principalmente, mas também ao estudo do gênero. Tudo bem? Vamos continuar? Pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre uma questão importante e eu quero que vocês digam para mim se vocês reconhecem esses ícones. Né? Esses ícones, eles são, na verdade, suportes. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre suporte. Suporte é onde o texto fica, pessoal. Suporte é onde o texto vai circular. Tá? Então o texto ele circula onde? Aí a gente vai conseguir pensar essa questão. Se vocês... Eu vou dar uns minutinhos, mentira, não dá, vocês dão uma pausa no vídeo e vocês vão declarando para mim o que vocês conhecem aqui. Vamos lá? Então tá. A gente tem aqui então o Instagram. A gente tem também o Facebook. A gente tem o Instagram, o Facebook, o Pinterest, o Twitter, né? A gente tem alguns aqui, que é de conhecimento de todos, né? Essa faixa principalmente. Esse eu não lembro agora, tá? Mas olha só, o Instagram, ele também é um suporte e dentro dele a gente circula tipos, né? Tipologia textual, a gente vai ver mais adiante, mas ele exige um gênero textual determinado. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui do Instagram. Olha só. Esse Instagram eu tirei lá do Instagram Deslizes Poéticos. E vamos dar uma olhada nessa estrutura do texto do Instagram. Um Instagram sendo um suporte, né? Então eu tenho o suporte Instagram. Eu tenho aqui a designação do suporte, ó, Deslizes Poéticos, né?
eu tenho uma imagem e eu tenho um modo de comunicação. Eu tenho uma maneira de articular esse espaço aqui para poder colocar o texto muito além, né, da informação que já vai na imagem. E depois eu tenho outras coisas. Eu tenho hoje, por exemplo, a figura do arroba. Esse arroba, ele vincula o nome da pessoa, né? O autor, no caso aqui, então o autor, né? Ou aquela pessoa que você deseja marcar também. Aqui a gente então utilizou uma série de marcações, olha só que importante. Depois, os comentários, que é uma maneira de dialogar dentro do post, né? Dentro do post. Então, onde que vai o post? Vai no suporte Instagram. Então, o post também é marcado de outras maneiras, não é? Às vezes ele tem hashtag, né? Então eu tenho o hashtag também, ele tem uma funcionalidade. Então, saindo aqui da imagem do Instagram e voltando aqui para nossa grande imagem de suportes, cada um desses lugares onde o texto vai, né, onde o texto circula, ele tem então uma expectativa, uma funcionalidade também. O texto tem uma expectativa, o texto vai ter uma funcionalidade, né? Ele vai ter funcionalidade. O texto também vai ter uma resposta, no caso aqui, né? Mas o texto vai ter também um modo de escrever, ele vai ter também um modo de registro, como que eu vou, na verdade, colocar as informações, registro linguístico aqui, tá? Ele vai ter ali maior ou menor grau, aqui registro quer dizer maior ou menor grau de formalidade, né? E o que acontece é que quando eu escolho um suporte, eu escolho também toda uma articulação que o gênero, né, a maneira de escrever, ela vai poder ser articulada ou não. Por exemplo, no Twitter, aqui, né, olha aqui, ó, o passarinho, no Twitter, a gente não pode colocar textão. Diferente, por exemplo, do Facebook, né, que a gente pode ter texto até argumentativo, pode ter coluna no Facebook. Então, a quantidade de caracteres do Twitter também reduz isso. O Twitter ele tem uma intenção muito mais de informação, né? Então, o suporte ele vai determinar o tipo de texto também, o gênero textual. E o Facebook ele pode, na verdade, conter resenhas. O Facebook ele vai poder conter também, deixa eu ver, poemas, né? Outros gêneros, infinidade de gêneros. A gente depois estuda o Facebook. Tá bem? Tudo bem? Então, eu gostaria de ter essa conversa sobre suporte. É necessário a gente pensar essa palavrinha, tá? Não quero que vocês esqueçam. Então, guardem aí com vocês a palavrinha suporte. Tá? Suporte. Suporte é o local onde o texto circula, onde a gente encontra a veiculação. Por exemplo, o livro, a gente pode ter o quê no livro? O livro ele é um suporte que cabe um romance, né? O livro é um suporte que cabe contos reunidos. O livro também ele pode conter, então, artigos científicos, né? Artigos científicos, se bem que os artigos científicos normalmente estão em revistas, né? Mas pode ser reunido em livro, tá bom? Então, vamos pensar outra coisa. Vamos pensar o corpo, né? O corpo tem exemplo ali do Marcuse que ele fala, o corpo pode ter poema? Pode, eu posso tatuar poema no meu corpo, né? Deixa eu ver uma outra coisa. O corpo pode ter declarações de amor? Claro que sim, mãe te amo, né? Declarações de amor. Eu não recomendo, mas tem declarações de amor. Pode sim. Tá bem? Bem interessante isso, pessoal. Então tá bem. Gostaria de vocês, depois quiserem, pode fazer pesquisas também com relação a isso, tá? A função do corpo. Ok? Pessoal, eu acredito que, por enquanto, vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui. Tem algumas coisas ainda para ver e eu faço isso no vídeo seguinte, tá bom? Grande abraço, um beijo no coração. Até o vídeo seguinte.